Hoje é dia de podcast, dia de conversa aqui no Cartório de Segundo Ofício com a doutora Cristina. E o nosso assunto hoje é um assunto de interesse de todos, porque quem não teve um problema com protesto, que é exatamente esse assunto que nós vamos conversar. Acho que a senhora pode nos explicar, passar algumas ideias do que é o protesto e quais as consequências para a vida da pessoa quando ela tem alguma situação dessa aí de protesto. Então, essa é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer, né, algumas dúvidas que as pessoas tenham em relação ao cartório, e hoje então a gente vai falar sobre o cartório de protesto, né, que funciona aqui também. Como que funciona, né? Como que funciona o cartório de protesto? O credor, ele manda dívidas do devedor para nós, para o cartório no caso, né? E o cartório então intima essa pessoa para que ela pague. Nós temos um intimador, que é uma pessoa terceirizada do cartório, né? Chega até nós, a gente imprime as intimações e nós vamos, esse entregador então ele vai no endereço que o credor nos manda, vai entregar essa intimação que a gente chama, tá? E lá nessa intimação fala, né, que a pessoa tem 3 dias para pagar. Então, dentro de 3 dias ela pode pagar, tem um código de barras, é simples, né? Só pode até pagar pelo código de barras ou ir numa rede bancária, né? Enfim, vários meios de pagamento. Bom, o que acontece aí? Se a pessoa não pagar isso em 3 dias, aí sim esse título é protestado. Aí sim é lavrado um protesto, aí sim a gente tem esse devedor, digamos assim, esse devedor vai ser protestado, o que vai implicar vai implicar no seu CPF, né? Ele vai inclusive para as nossas centrais nacionais. Então essa informação de protesto ela vai para nossas centrais nacionais, inclusive. Bom, o que advém disso? Advém que se você vai lá, por exemplo, abrir uma conta bancária, provavelmente você não vai conseguir, né? Porque vai estar protestado aqui. São N casos, né, que as pessoas precisam apresentar uma certidão negativa de protesto. Inclusive é muito comum quando as pessoas precisam dessa certidão, aí sim elas descobrem que o seu nome está protestado. Em que situações elas precisam dessa certidão negativa? Porque às vezes as pessoas não sabem que coisas tão simples, ela precisa de uma certidão negativa e ela tem essa questão do protesto. Por exemplo, tem lugares, tem estados, tem pessoas que ao comprar um imóvel, elas exigem a certidão negativa de protesto do vendedor daquele imóvel, tá? Isso depende, né? Depende se o comprador desse imóvel quer ou não, né? Mas é interessante, porque ali, pelo protesto, hoje as nossas centrais são nacionais, como eu já falei. Hoje está tudo interligado, né? Tudo interligado. Então, assim, eu consigo estar no celular, assim, eu coloco o CPF ali, eu vejo se a pessoa está protestada ou não está. Então, essa é uma situação, por exemplo, que ela pode precisar de uma certidão negativa e pode ser que ela tenha uma surpresa na hora, né? Então, inclusive, assim, é esse alerta que eu vim fazer, né? Que a gente vai conversar hoje sobre isso. Essa situação de cartório, de protesto, ela pode impactar bastante na vida das pessoas, por quê? Primeiro que ela tem a dívida, não pagou. Mas quando ela recebe o aviso lá, ela tem 3 dias para pagar. Ou seja, ela não está protestada ainda. Não está. Aí depois dos 3 dias, se ela não pagar, é que ela vai entrar em protesto. Exatamente isso. E é isso que é interessante as pessoas saberem, né? Quer dizer, quando vem aquele título a gente diz assim, toda vez que a gente compra alguma coisa, o vendedor ele emite ali um título, né? Pode ser uma duplicata, por exemplo, N títulos, né? Então, assim, quando o credor manda para o cartório de protesto, a gente recebe isso, a gente protocola, a gente tem um livro de protocolo muito bem cuidado, né? Tudo entra ali com data, tem uma sequência de números infinita, então ele só é protocolado, como a gente fala, ou apontado, que é a mesma coisa. E aí nós, no primeiro dia, no dia que entra esse apontamento aqui, a gente já tem que intimar aquela pessoa devedora. Então é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, assim. Então a gente pensa, e na verdade é assim que funciona, o cartório de protesto, ele é uma ótima forma de reaver créditos, né? Porque o cartório faz essa ponte. Então, como o senhor falou, a gente vai pegar essa intimação, entregar naquele endereço e a pessoa ainda tem 3 dias para pagar. E nisso ela não é protestada. Não é protestada. Tá, ela recebeu a intimação, ela aceitou, ela viu, porque normalmente quando
Pelo menos eu era assim, doutora Cristina. Quando eu recebia alguma coisa do cartório, bom, a gente vem problema, alguma coisa não está legal, que é o que normalmente as pessoas pensam. Ela recebeu, beleza, mas ela não pagou, aí ela foi protestada. O que incide quando ela não paga e ela é protestada? Quais são os custos disso tudo quando ela consegue, vamos dizer assim, o dinheiro para pagar tudo isso? Isso tem custos, isso pode gerar uma dificuldade a mais no pagamento para ela. Ah, sim, sim. E assim, ó, até tu tá falando isso eu já respondo, mas é que eu lembrei de outra coisa que é interessante. É assim, naqueles 3 dias ali, ela consegue ainda entrar em contato lá com o credor, enfim. Ah, né? pode ter uma negociação? Pode ter uma negociação, entendeu? Alguma coisa assim. Isso. Porque o credor pode tudo, né? Agora, o que acontece? A partir do momento que ela é protestada, o cartório já não tá mais no meio, porque tá protestado. Agora, o cartório, isso é importante dizer, o cartório só vai conseguir baixar esse protesto se o credor autorizar. Só se ele autorizar, ou via judicial, né? Claro. Mesmo não pago? Mesmo não tendo pago? Sim. Eu posso entrar em contato, por exemplo, eu sou um devedor, fui protestado, eu entro em contato com o credor e aí então a gente faz uma negociação, me comprometo com uma situação de pagar, sei lá, que ele confia. Ele entra em contato com o cartório e vocês podem baixar isso aí. Não é isso, não. Ali ele... por isso que eu fiz a pergunta, sim, que é pra gente ficar bem claro. Provocar isso. Não, ali que eu tava falando, antes do protesto sim, porque tá com o cartório, o cartório que vai intermediar. Mas assim, depois que é protestado, aí o cartório não tá mais. Não tem mais. Eu não tenho mais autorização para fazer nada. Então assim, aí a partir do protesto, o devedor vai ter que entrar em contato com o seu credor, negociar com ele. Eu só vou poder baixar esse título com uma anuência, ou seja, uma autorização do credor. Só isso que eu vou receber. Não adianta vir aqui, eu tô protestada, pelo amor de Deus, tira. Não tem mais. Não tem como. Só se o credor me autorizar a fazer, que a gente chama carta de anuência. Né? Então, normalmente é assim, depois a pessoa paga, o credor então emite uma carta de anuência que e aí a partir disso aí a gente consegue baixar, como a gente fala, cancelar esse protesto. E claro, né, via judicial, porque às vezes o devedor entra com algum tipo de ação, né, e aí sim, a autorização do juiz sempre é cumprida, obviamente, né, mas são só nesses 2 casos. Tá, digamos que eu recebi a intimação, não paguei e fui protestado. Mas daí eu dali uns dias eu arrumei dinheiro, arrumei tudo, fui lá e paguei. Quais são os passos que eu preciso dar para baixar isso? Como que eu faço? Muito interessante, porque é bem nessa questão que a gente quer chegar. Quais os passos? Você vai pedir para que o credor mande para o cartório uma carta de anuência, autorizando o cartório a emitir. Hoje já pode se fazer isso via digital. Aí a empresa credora tem que ter um cadastro na nossa central. Mas assim, de uma forma simples de explicar. Você tem que pedir isso para o credor, olha, eu preciso de uma carta de anuência. Então, acontece ainda da pessoa trazer em mãos aqui no cartório essa carta de anuência. Aí o cartório, nós entramos lá no nosso sistema, a gente cancela, a gente reconhece firma e tal, cancela aquele protesto. E aí é só isso que tem que fazer. Só que tem que pagar os custos do cartório. Claro que tem que deixar claro isso também. Obviamente, há um custo para fazer tudo isso e há, então, o custo do cartório. Então, você vai pagar o valor daquele título, né? Quando chega, na verdade, se for assim, você já vai ter pago lá para o credor. Mas certo. O que falta pagar é vir aqui no cartório com essa carta de anuência e pagar as custas do cartório. Só depois disso ele tem um nome? Só depois disso que o nome dele sai da central de protesto, o nome dele, o CPF não está mais protestado. Procuradoria-Geral do Estado, o que a senhora tem para colocar que é importante aí para o nosso ouvinte, para as pessoas que acompanham nosso programa, para as pessoas que precisam estar atualizadas com o que está acontecendo? Sim, é muito interessante essa pergunta, porque é justamente aqui que eu quero chamar a atenção das pessoas, né? De quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Como eu estava falando antes da gente começar, o estado do Mato Grosso, hoje, ele manda vários títulos para os cartórios, né? Então, por meio da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, dos tributos do Estado, por exemplo, IPVA, que é o mais comum, né? Então, assim, vamos para um caso prático. A pessoa tem um carro, não pagou IPVA, um carro, uma moto, enfim.
Tem um procedimento que acontece antes do cartório, que é lá na PGE, na Fazenda Estadual, mas enfim, a pessoa continua a não pagar, eles mandam para nós essa dívida e nós intimamos aquele dono daquele carro a pagar. Se ele não pagar em 3 dias, né, ele vai ser então protestado. O que está acontecendo muito, Geraldo? Está acontecendo muito que as pessoas vão lá na Procuradoria-Geral, vão lá não, né? Hoje é tudo digital. As pessoas pagam aquele débito que tem com o Estado de Mato Grosso, mas elas não finalizam o processo, elas não vêm ao cartório dar a baixa. Ela precisa vir aqui. Precisa vir aqui. Porque assim, e essa informação que eu quero levar, né? Só ter pago lá não vai tirar o nome dela dos cadastros positivos lá de devedores. Porque tem que tirar, fazer esse cancelamento desse protesto aqui no cartório com a carta de anuência. Como eu estava te falando antes, hoje em dia é tudo digital, a gente tem uma plataforma que a própria PGE, ela automaticamente manda para nós essas cartas de anuência. Todos os dias a gente recebe, enfim, várias, sei lá, de 30, 50 cartas de anuência por dia, mais ou menos. Eu não sei bem a média para falar aqui, não vou chutar, mas são várias. Ontem nós recebemos 44. E essas cartas de anuências ficam aqui, a gente fica aguardando aquele devedor vir aqui para que a gente cancelar efetivamente o título, né? Então, como isso não está acontecendo com muita frequência, o que a gente está começando a fazer? A gente está fazendo um mutirão aqui no cartório e dizendo para as pessoas, pegando o telefone, a gente indo atrás de um cadastro dessas pessoas, do telefone dessas pessoas, e-mail, WhatsApp, para avisá-las disso. Olha, tem um protesto aqui ainda, o seu protesto ainda está ativo aqui, tem que vir cancelar. E aí, só para mais uma informação, é que vai ter valores para pagar aqui no cartório, né? O cancelamento mais o valor do protesto. Vamos fazer esse alerta e reforçar isso que a doutora Cristina está fazendo. Você recebeu uma intimação do IPVA, alguma coisa nesse sentido, você foi lá no banco, você foi lá e pagou, mas não veio no cartório para dar baixa e pagar os custos aqui, vai continuar o protesto. Então você precisa vir ao cartório para fazer esse pagamento e acertar isso e retirar o nome aí de situação de protesto. Então isso é muito importante a gente fazer esse alerta.